Pronto. Perfeito. Então, vamos para a gente dar continuidade, velho, nas coisas. Hoje a gente entra em reações inorgânicas. Foi Feitosa que tem me perguntado se a gente ia entrar em orgânica. E ainda não, Feitosa, porque a gente ainda tem reações, a gente ainda tem que estudar reações inorgânicas. Essa inorgânica ainda vai perseguir a gente um pouquinho. É, viu? Vai perseguir a gente um pouquinho, mas é a vida, velho. Então, deixa eu botar aqui, ó. Reações inorgânicas. Gente, agora aqui eu preciso, por favor, que vocês prestem o máximo de atenção. Por quê? Veja, a galera quer ir pro Enem sem saber fazer essas benditas dessas reações. Quem não sabe fazer as benditas das reações não aprendeu química de verdade. Então, vocês vão me prometer que vocês vão pegar a aguinha, o chazinho, quem toma café à noite vai pegar o seu café, para poder vocês terem um máximo de atenção aqui comigo, tá certo? Porque essas reações inorgânicas são aquelas coisas, Amandinha, que tu olha para uma pessoa que está fazendo e tu diz assim, porra, a pessoa é muito nerd, ela é muito inteligente. E não é porque ela é inteligente, é porque ela aprendeu a porra que é básica, entendeu? Que são as reações inorgânicas. Aí vamos lá. Hoje nós vamos estudar o primeiro tipo de reação. Ou vamos começar estudando o primeiro tipo de reação inorgânica. E a gente tá mais simples, que a gente chama de reação inorgânica de síntese. Gente, deixa eu só dar uma engrossada nessa ponta aqui, ou dar um zoom. Pronto, se eu der um zoom assim, fica ruim para vocês ou fica melhor? É porque vai... Fica bom. Fica bom, né? Pronto, massa, aí, ó. Muito bem. A primeira reação, gente, é a reação de síntese. Gente, reação de síntese a gente também vai chamar de reação de adição. Professor, como é que eu vou fazer para olhar para uma reação e saber que aquela infelizinha ali, ela é uma reação de síntese? Ou seja, de adição. É porque, gente, síntese a gente usa mais em biologia, né? Tipo, a gente fala a síntese de alguma proteína, a síntese de algum hormônio, né? Na química a gente vai chamar mais de adição, tá? Então, só para eu estou passando sempre as nomenclaturas para que vocês fiquem ligados em relação a isso. Aí vejam só, gente, síntese e adição. Você está criando alguma coisa. Sintetizar não é criar, não é desenvolver, tirar do zero. Então, como é que eu vou fazer para identificar, Amanda, quando uma reação quando ela é uma reação do tipo de síntese ou adição? Porque, gente, vocês vão ter duas ou mais substâncias formando apenas uma. Ó, formando uma, certo? Essa daqui é a característica geral. Então, vocês vão ter duas ou mais substâncias formando apenas uma única substância. Então, é isso, acabou. Por exemplo, eu tivesse aqui, ó, C mais O2, tá vendo? Isso daqui iria formar o que a gente chama de dióxido de carbono. Aí, eu tinha quantos... Gente, inclusive, vejam só. Relembrar de novo para as pessoas que não pegaram isso nas aulas anteriores. Vocês estão vendo a seta? Toda vez que tiver seta na química, isso é uma equação química. Equação química vai ser uma reação, seja ela reversível ou não. Inclusive, vejam, se eu tenho apenas uma seta, eu digo que ela é irreversível, ou seja, uma vez feita, Miguel, não pode mais voltar, não pode ser desfeita. Mas se eu botar duas setas desse jeito, isso aqui a gente diz que é uma reação, ela é reversível, ou seja, eu posso ir, mas também posso voltar. Tá certo? No caso do CO2 aqui, ela é irreversível, tá? Uma vez formada, a gente consegue voltar mais naturalmente, não. Aí veja, então toda vez que eu tiver seta, eu vou ter uma equação. Na equação, a gente vai ter dois lados. O que está antes da seta, isso que está antes da seta, a gente vai dar o nome, preste atenção, de reagentes. Reagentes, porque a gente vai bater na tecla futuramente quando a gente estiver estudando a parte de estequiometria, viu? Então, estequiometria, eu não quero ninguém chorando, não. Tá? Eu quero vocês em altíssimo nível para isso aqui. E quem está depois da igualdade, a gente vai dizer que isso aqui é o produto. Certo? Vamos lá. Ó, eu tenho quantos reagentes nessa equação, nessa reação? Dois. Dois. Está formando quantos produtos? Um.
Então, se você tem dois reagentes formando um produto, isso aqui só vai dizer que é uma síntese. É uma reação de síntese, é uma reação de adição. É a reação mais simples da química. Entendeu? Fácil, difícil, me digam aí. De boa. De boa, né? Porque, ó, eu poderia ter, antes que a galera pergunte, tipo, mas você só botou dois, se fossem três, do mesmo jeito, ó, você teria assim, tipo, H2 mais S mais 2O2, por exemplo. Isso aqui tinha que formar o H2SO4. Que tipo de substância é essa daqui, ó? E formou no meu produto? Ácido sulfúrico. Muito bem, um ácido, mais especificamente o ácido sulfúrico. Perfeito. Mas isso aqui não deixa de ser de síntese, não deixa de ser de adição. Por quê? Porque como produto você só tem um elemento, uma substância. Acabou. Síntese. Ok? Depois a gente parte aqui para o segundo, tá? Ó, o segundo. Inclusive, já saibam disso. Por quê? A questão de estequiometria pode dizer assim, seja a reação de síntese da amônia. Pô, reação de síntese da amônia. Vocês sabem que a amônia, qual é a fórmula química da amônia? NH3. NH3. Então, a síntese, vocês concordam comigo que tem que ser o nitrogênio com o hidrogênio, né? Isso com o H2. Aí esses dois caras juntos vão formar o NH3. Aí aqui faria um balanceamento. Não importa qual é esse balanceamento, não. Mas é isso que eu preciso que vocês saibam fazer, tá? A reação de síntese ou de adição. Beleza? Porque as questões vão pedir para a gente fazer futuramente. Aí, passando adiante, a gente vai ver agora a reação orgânica do tipo análise ou decomposição. Análise ou decomposição. O que é que significa decompor? Dividir. Muito bem, é isso que a gente vai fazer, Gil. Então, veja, se na de síntese nós tínhamos duas ou mais substâncias formando uma, aqui a gente vai. Pronto, Miguel, veja. Inclusive, isso eu já quero tipo, falar com vocês em relação a essas nomenclaturas. Miguel, toda vez que a gente for falar de quebrar, romper, você não vai mais usar quebrar e romper. Ó, quebrar na química não é correto da gente dizer, tá certo? Porque o termo correto que a gente diz na química é clivar, certo? Então, a partir de agora, quando você for dizer que uma substância, perdão, uma molécula será rompida, será quebrada, você vai dizer que ela vai ser clivada, tá certo? Só por questão mesmo de nomenclatura, beleza? Porque a gente diz que é mais formal, certo? Inclusive, teve até esses dias agora saiu um artigo científico do cara provando, né, que que essas substâncias, que essas moléculas não podiam ser quebradas, entendeu? Não podiam ser quebradas. Elas podem ser clivadas. Aí, Amanda, subiu um pouquinho, tá? Aí, vejam só, aí tem que ser o inverso, pô. Então, nesse caso aqui, o inverso vai ser da seguinte forma. Você vai ter uma substância produzindo duas ou mais. Ou seja, é o inverso. Por que eu estou decompondo? Porque eu quero analisar. Entendeu? Eu quero analisar o que é que tem em cada coisa. Professor, não entendi, não? Que seria isso, não. Ó, vou botar aqui. Que substância é essa daqui? Peróxido Muito bem, peróxido de quê? Água oxigenada. de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Gente, eu disse para vocês que a água oxigenada ela era instável, né? Eu disse a vocês que ela ia se clivar em quê? Ó, Água e O2. muito bem. Pronto, tá vendo? Ela clivou, eu clivei para fazer uma análise. Tipo, de onde foi que saiu essa água oxigenada, velho? Pô, essa água oxigenada, ela saiu da síntese da adição de hidrogênio com oxigênio. Tá vendo aí, ó? Bonitinho. Aí eu clivei, aí clivar, ou seja, eu fiz uma decomposição, tá certo? De boa também, se eu botasse isso daqui, ó. Que substância é essa? Que tipo, olha, a qual função ela pertence e qual é o nome dela? Ácido carbônico. Muito bem, qual é a função que ela faz parte? Ácido.
ácido. Eu disse a vocês que ele era instável ou estável? Vocês lembram? Disso eu não lembro, eu sei que ele é fraco. Ele é fraco. Se ele é fraco, ele é o quê? Instável. Perfeito. Ele se quebra em quê, Gil? Água e... Hum, Ó, tira aqui E CO2. e tira um. Sobrou quem só? CO2. Tá vendo? Vai se quebrar nisso daqui. Beleza? Aí, esse tipo, isso aqui que aconteceu, foi uma reação de decomposição, de análise. Muito bem, Miguel. Desculpa, eu não tinha visto, não. Deixa eu botar em tela cheia, porque às vezes fica ruim, sabe, de eu ver o chat quando não tá. Como é que bota essa posição? Aqui, botei. Agora. Agora, Miguel, quando você falar, agora vai aparecer. E ó, como foi que ficou agora? Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Tá tava bem grande. silenciado, Coitado. Censurado, era isso a palavra. Meu Deus, eu falei Tava errado. censurado, foi o bichinho. Não, bichinho também não, né? Que bichinho é filho de rato e nasce pelado. Não tem esse negócio, não. Agora, minha gente, se liguem. Porque vocês viram aqui que nós vimos o caso tanto da água oxigenada quanto do ácido carbônico. Nós vimos os dois casos, correto? Isso foi uma reação de que tipo? Me lembrem. Qual É o foi, quê? qual foi o tipo de reação que a gente viu agora? Que é da água oxigenada. Decomposição. Decomposição, perfeito, a de análise. Agora, gente, se liguem, viu? Porque esses dois exemplos que nós vimos aqui é uma reação do tipo de decomposição, mas foi uma decomposição do tipo, olha só, fotólise. Gente, foto vem de quê? Foto. A galera, selfie. De luz. Luz. Perfeito. Então, sabe o que era que eu colocaria aqui em cima? Eu diria que foi assim, ó. Certo? Por luz. Ou seja, foi uma, se liga, viu? Foi uma clivagem, mas uma clivagem utilizando a luz. Porque, vejam, eu posso fazer essa decomposição de várias formas. Posso fazer por meio de fotólise, mas eu posso fazer também uma outra que a gente chama de pirólise. Todo mundo já ouviu falar em pirólise? Sim ou não? Podem ser sinceros. Não, ó, David disse que não ouviu. Gente, pirólise, David, anota aí. Pirólise, cara, ele vem de calor. Certo? Então, se tu pega uma coisa, coloca em, tipo, tu aumenta a temperatura dele, para que ele ganhe calor, no caso, para que ele receba calor. Você vai gerar uma clivagem, você vai romper. É o que acontece, por exemplo, o David, se eu pegar uma panela, botar água nessa panela, botar essa panela no fogão, acender o fogo lá e deixar lá, o que, é que vai acontecer com essa água? Se eu deixar e esquecer lá, eu esqueci. Evaporado. Vai evaporar. Esse processo de evaporar, evaporou por quê? Porque você fez uma clivagem. Tá certo? Que era o que a gente chamava de quebrar, né? Você quebrou as ligações. Você clivou aquelas ligações. Então, você automaticamente fez uma decomposição. Aí, pirólise é calor. Então, seria o caso desse cara aqui, ó. Ó, deixa eu botar. Então, vamos ver se a galera estudou. Como é o nome dessa criaturinha? CaCO3. Carbonato de cálcio. Perfeito, muito bem. Carbonato de cálcio. Aí, olha só, toda vez que eu quiser representar uma pirólise, eu vou botar em cima da setinha um delta. Esse delta, a partir de agora, quando vocês virem, vai representar pirólise, que é uma decomposição, beleza? Decomposição por meio de pirólise, por meio de calor. Eu tenho certeza que vocês já pegaram alguma questão e viram em cima um deltazinho. Esse delta aqui é pirólise, é calor, tá certo? E aí, quem lembra, quando eu botava fogo no carbonato de cálcio, ele se quebrava em quê? Vocês lembram? Ele se clivava, eu só quero dizer quebrava. Água Certo? e... Na verdade, Gil, era só isso. Como ele não tem hidrogênio, ele não pode gerar água, né? verdade. Verdade. Ó, era isso aqui, ó. Tá vendo? Cal virgem mais CO2, muito bem. Tá vendo? Inclusive, mano, esse cara aqui, fumaça, que é uma zorra, viu? Faz um barulho para você formar a cal virgem.
que só o Senhor na causa, viu? Inclusive, gente, quando você pega cal virgem, joga cal virgem na água, ela vira cal hidratada, né? Cal hidratada CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, tá certo? E você vai pintar a casa, por exemplo, certo? Para evitar mofo. E isso é uma base, justo? Uma base. Por isso, Gil, que pegam, né, a cal virgem, aí joga no solo, depois irrigam, porque quando irrigam, essa cal virgem entra em contato com a água, vira o hidróxido de cálcio. Aí você faz com que haja um aumento desse pH, né? Então você acaba com os problemas relacionados à acidez do solo. A acidez do solo tem que lembrar que faz com que esse solo ele fique infértil, né? A gente faz isso. Por isso que essas pessoas mais antigas, mais velhas, por exemplo, pegam casca de ovo, porque casca de ovo é rica em quê, hein, velho? Casca de ovo é rico no quê? Cálcio. Cálcio. Cálcio, entendeu? Isso. Aí, mais especificamente, calcário, ó. Tá vendo? Aí eles jogam na terra, jogam na areia. Aí depois jogam na água. Por quê? Porque aquela planta vai estar em contato com o sol aquece. Quando o sol aquece, vai acontecer que tipo de reação? Com a casca do ovo, que é rica em calcário. Pirólise. Pirólise, que é uma reação de que tipo, Gil? Mais especificamente. É de síntese? Decomposição. Ah, entendi. Decomposição. Perfeito, Mas, decomposição. tá, se Aí, é que do tipo de sol, decomposição? Pirólise. Oi, Gil? se é do sol, não seria luz? Qual a diferença da Não. luz para o Porque, calor? veja, Gil, o Sol, ele tem luz, com certeza. Mas para poder você fazer essa separação, para poder você fazer essa clivagem, não vai ser a luz que vai gerar isso, mas sim o aquecimento do Sol. Porque, Gil, se tu fica muito tempo no Sol, tu vai sentir o quê? Além da pele ardendo. Calor. Calor. Aí você, por quê? Porque ele, entendeu? Transfere calor. Certo? Deu para entender? Vai haver também, tá? Há também. Pode haver também essa questão relacionada à parte de fotólise, mas aqui, especificamente, na parte do carbonato de cálcio, não, é só a parte do calor, tá certo? A galera faz isso porque é uma forma mesmo de você fazer com que haja, com que você faça com que com que aquele solo ele fique mais fértil, né? Muito mais fértil. Aí vamos lá para a gente poder ver o terceiro. Gente, o terceiro eu não vou me aprofundar muito, não. Por quê? Porque a gente vai ter uma aula específica para esse tipo de reação de decomposição. Para vocês terem ideia do quanto que ela é importante, tá? Certo? Ó, que vai ser a eletrólise. Quem já ouviu falar sobre isso? Eletrólise? Já, né? Acho que a maioria das pessoas aqui já ouviram falar. Eletrólise, gente, já vou dizer para vocês. Tá vendo esse prefixo, desculpa, esse sufixo lise? Gente, lise significa quebra, tá? Então você vai quebrar utilizando, ó, eletricidade. Basicamente, você vai pegar uma corrente elétrica, vai jogar naquela coisa ali e vai formar uma eletrólise. Milk pergunta assim, qual a diferença da outra, da luz? Por quê, Milk? Lembra, ó, a fotólise ela vai precisar de compostos específicos, de substâncias específicas. Como assim? Gabriel, não vai ser toda substância, todo composto que vai ser quebrado por luz, entendeu? Por exemplo, o calcário, tu pode pegar a luz e jogar naquela ali até 1 hora. Pode jogar a luz. Ele não vai quebrar, não vai acontecer nada, entendeu? Por quê? Porque o calcário é um tipo de substância, é um tipo de composto que não se quebra com luz, ou seja, ele não sofre fotólise, ele sofre que tipo de decomposição? O calcário? A pirólise, entendeu? Vai de cada componente, tá certo? No caso, desculpa, de cada substância, beleza? Já a eletrólise, gente, ela vai ser diferente, beleza? Porque vai ser uma lise, ou seja, vai ser uma quebra que, na verdade, a gente vai chamar de clivagem, tá? Vai ser uma clivagem utilizando a eletricidade. Aí a eletrólise mais famosa é a eletrólise da água, ó. Até Miguel falou da água também, né? A água. A produção também, gente, de soda cáustica. Soda cáustica, ela é produzida utilizando a salmoura. O que é salmoura, velho? A gente já falou sobre salmoura. O que é salmoura? O que significa salmoura? Ninguém lembra, né? Gente, salmoura é água do mar. Tu pega a água do mar, que é aquela água que ela é rica em sais.
ela é rica em sais minerais, é uma salmoura. Você pega a água do mar, você coloca uma corrente elétrica na água do mar e você gera uma eletrólise, uma clivagem de tudo que está lá. Então, você separa tudo que tem naquela água salgada. Você separa o sódio, você separa o ácido clorídrico, cara, muita coisa. Muita coisa mesmo, tá? Então, um exemplo seria assim, ó, tu pega o H2O, que é a nossa aguinha, e aí você vai fazer o quê? Você vai lançar, ou como é que eu vou fazer para identificar a eletrólise? Em cima dessa seta, a gente vai ter como se fosse um raio. Esse raio significa que foi utilizada a eletricidade. Aí, essa água vai ser quebrada em vou até botar assim, ó, porque a gente precisa de 2 moléculas de água, tá? Quando a gente quebra as 2 moléculas de água, essas 2 moléculas de água aqui, quando a gente cliva, quebra não, meu Deus, gente, desculpa, eu ainda tô tentando me reeducar, viu? Quando a gente cliva essa molécula de água, nós teremos como produto 2 moléculas de hidrogênio. Isso aqui, inclusive, gente, é um combustível forte pra caramba. O único desafio da indústria hoje em dia, gente, em relação ao hidrogênio, é o armazenamento dele, sabe? Porque o armazenamento dele é muito difícil, porque ele é muito inflamável, cara. Ele é reativo pra caramba. Contudo, todavia, entretanto, ele é muito seguro. E, por último, a gente ainda vai ter aqui oxigênio, certo? Nós teremos o oxigênio. Beleza? Então é isso, eletrólise. Lembrando, depois a gente vai ver a diferença de eletrólise ígnea, enfim, vários tipos de eletrólise. No caso, são 2 tipos, né, em específico. Tranquilo, gente? De boa? Mas não se preocupem não, depois a gente pega na zoa, porque ela é bem específica, tá? Agora, ó, a gente vai para o terceiro tipo. O terceiro tipo de reação inorgânica é a simples troca. Outra que também, ó, ela é bem grande. Essa simples troca, gente, ela é bem grande. Mas ela também é chamada de deslocamento. Vocês vão entender por quê agora. Deslocamento, tá certo? Como é que eu vou fazer, prof, para identificar, velho, lá na própria equação, na própria estrutura? Ó, se liga, viu aqui? Se liga. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão analisar, vocês vão perceber que você sempre vai ter uma substância simples reagindo com uma substância composta. Entendeu, gente? Substância simples reagindo com substância composta. Quando você vê esse tipo aqui, você vai ter uma simples troca. Prof, não entendi, não. Vai ser assim, ó. A tá se juntando, sei lá, com BC, por exemplo, ó. Aí isso daqui tá gerando B mais AC, tá vendo? Gente, o A aqui é que tipo de substância? Simples ou composta? Simples. Simples. E BC é o quê? Composta. Composta, porque tem mais de um átomo, tá vendo? Tem átomos distintos. Porque simples e composta é isso, viu, gente? A simples é aquela que tem só um tipo de átomo. A composta é aquela que tem mais de um tipo de átomo. Se eu botasse assim, ó, O2. O2 é o quê? Simples ou composta? Simples. Simples, porque mesmo que eu tenha 2 átomos, eu tenho 2 átomos iguais, entendeu? Agora, se eu botasse a água, H2O é o quê? Composta. Composta, perfeito, porque você tem 2 hidrogênios, tem um oxigênio. Hidrogênio e oxigênio são átomos distintos, tá certo? Então, na simples troca, o que é que está acontecendo, gente? Você tem uma substância simples reagindo com uma composta, mas olha o que é que está acontecendo melhor ainda. Tá vendo aqui a simples? A simples, ela está entrando no lugar de um dos átomos da composta, tá vendo? Por isso que a gente diz que é simples troca, ou então deslocamento, porque vocês estão vendo que está deslocando o B que antes estava junto do C, ou o B aqui, ficou sozinho. Aí isso que se chama simples. Simples porque acontece só uma troca, tá? Beleza? É um que é deslocado. Um que é deslocado, o outro é trocado. Deu para entender isso, gente? Deu. Sim ou não? Deu, né? Massa, muito bem. Aí eu já vou botar aqui uma observação. Por quê? Isso aqui é um negócio que vocês precisam levar no coração. Que é isso aqui, ó. Toda simples troca é oxirredução. Toda simples troca é oxirredução. O que é que significa oxirredução? Das nossas aulas anteriores, oxirredução.
Vai ter o agente oxidante e o redutor. Isso, muito bem. Ou seja, vai ter alguém que está oxidando e alguém que está Vai reduzindo. modificar o NOx dos elementos, né? Muito bem, Amanda. Por É isso. favor, faz um exemplo real aí dessa simples troca. Pronto, faço. Espera só um pouquinho, só para eu explicar aqui, de fazer uma prova dessa simples troca. Pode ser para dizer que ela é oxirredução. Vamos lá, eu tenho substância simples, que o A vocês me disseram que é substância simples. Substância simples tem NOx quanto, que a gente já falou? 0. Zero. 0. Beleza, 0. Vamos lá. Entre o B e o C, quem é que vai ser positivo, quem vai ser negativo? O B é positivo. Isso, muito bem. Aí, ó, se ele é positivo é porque ele tem um NOx, que é diferente de 0. Concordou comigo, né? Porque se fosse 0, nem faria sentido eu colocar ali a carga, porque 0 não tem carga. 0 nem é positivo nem é negativo. Beleza? Aí o B aqui, nos produtos, ficou com carga quanto? Ficou com NOx quanto? 0. 0. Tá vendo? E aqui o A ficou positivo, o C negativo. Analisem aqui comigo, rapidinho. Olha, o que aconteceu com o NOx do A? Aumentou. Aumentou. Se o NOx aumentou, o que aconteceu com o A? Reduziu. Oxidou. Oxidou, na verdade. Oxidou, muito bem, tá vendo? Oxidou. Mas vamos aqui pro B, o B ele tava assim. O que foi que aconteceu com o NOx do B? Reduziu. Reduziu. Muito bem. Tá vendo? Aí isso daqui é uma reação de oxirredução. Por quê? Porque está acontecendo que alguém está reduzindo e alguém está oxidando, tá vendo? A mudança de NOx. Deu para entender isso aqui mesmo, gente? Digam aí, se não deu, vocês me falam, viu? Deu, né? Muito bem, certo. Deixa eu botar aqui, ó, porque... Ui, cadê? Porque Feitosa tem pedido para eu botar um exemplo mais prático, né? Vamos supor, gente, que eu tenho aqui, até porque a gente ainda vai ver daqui a pouco, viu? Porque nós veremos daqui a pouco algumas condições, certo? Para que isso aqui ela aconteça, eu vou fazer cada uma, viu? Vamos supor, eu tenho aqui, gente, isso aqui inclusive é um processo industrial que a galera faz muito, ó. Eles pegam o zinco que está sólido, aí juntam esse zinco que está sólido com o sulfato de cobre, certo? Que está aquoso, ou seja, ele está dissolvido em quê? Se ele está aquoso? H2O. Em água, muito bem, tá vendo? Aí sabe o que é que vai acontecer, meu gente, aqui? Esse zinco, ele vai invadir. Porque, veja, por que que a gente faz isso, professor? Porque quem é mais valioso para a indústria, o zinco ou o cobre? Quem é mais valioso? O cobre. O cobre. Aí sabe o que os caras fazem? Eles sacrificam o zinco para poder reduzir o cobre. Porque eles querem o cobre. Aí veja só, o zinco vai tomar o lugar do cobre, pô. Entendeu aqui, gente? Vai ficar isso aqui, ó. Sulfato de zinco. Eita, meu Deus. Sulfato, viu, gente? Sulfato de zinco. Deixa eu botar assim, ó. Ó. Mais cobre sólido. Eles fazem isso que é para poder remover o cobre sólido. Aí vamos lá, o zinco tinha. Tu entendeu isso aqui, Feitosa? Ó, tá vendo? O zinco era uma substância de que tipo? Feitosa? Sim. Simples, muito bem, tá vendo? Aí, ô Feitosa, ela fez o quê? O que foi que aconteceu entre o zinco e o sulfato de cobre? Oxidou. Muito bem, tá vendo? Houve uma troca, não foi? Sim. Tá vendo? E foi uma simples, por quê? Porque tem uma substância simples como a composta. Aí vamos lá. Ô Feitosa, me ajuda aí. O zinco tinha NOx quanto aqui? Se ele tava só? 0. 0, muito bem, tá vendo? Tava 0. Aí quando ele veio pra cá, ó, aí ele já não ficou 0. Muito bem, ele já ficou positivo. E mais especificamente, mais 2, certo? Ficou mais 2, ó. Legal. Aí, olha só, o cobre que estava mais 2, ele veio para quanto aqui? Para 0. Tá vendo? Ó? Então ele reduziu. Entendi. Beleza? Porque a gente vai ver aqui Obrigada. cada tipinho. Nada. Vai ver cada tipinho aqui para a gente poder estudar legal. Porque, gente, veja, porque essa simples troca, ela não vai acontecer sempre, não. Diga aí, Miguelito. Por que o NOx do zinco ficou mais 2? Porque tu lembra disso daqui, ó. Esse SO4 veio de onde?
Porque tem que ter vindo de um... Porque isso aqui, como é um sal, tem que ter vindo de um ácido, né? Ele vinha desse cara aqui, ó. Ó, ó, ó. Sempre, viu? Tem que lembrar disso. Tá vendo? Deixa eu botar aqui embaixo, ó. Fica melhor de eu te explicar. Ó. Tá vendo esse SO4? Deixa eu aumentar aqui. Pronto, massa. Esse SO4, ele sempre vai vir, Miguel, do H2SO4, tá? Aí tu lembra que os NOx a gente fazia meio que cruzando, né? Aí ficaria assim, ó. Deixa eu dar uma afastada nesse SO4. Aí, ó, o que é que a gente tem que fazer aqui? A gente vai ter que pegar, Miguel, esse 2 do hidrogênio tem que subir, sim ou não? É isso, tá? Já entendeu, né? E aqui a gente bota até entre parênteses, aqui você tem um, tá vendo? Por quê? Porque nesse caso, o índice, o NOx ai, meu Deus, o NOx do hidrogênio fica mais um, porque ele tá nessa parte, e o do SO2 fica menos 2, tá? Beleza, né? Massa, muito bem. Aí é bom a gente até dar uma lembrada depois, viu, nesses pedacinhos aqui, porque acho que vale muito, muito a pena. Aí deixa eu dar mais um zoomzinho aqui e tirar esse... Ai, meu Deus, cadê? Puxa, e tirar essa ponta muito grossa aqui. Pronto, vou deixar em 9. Certo, massa. Pronto, gente, agora ele tem uma condição. Por quê? Ô, Gil, não é sempre que ela vai acontecer, não, viu? Gente, cadê? Isso é quase... É meio que uma regra, sim. Viu, Miguel? É meio que uma regra mesmo. Aí, vamos lá, Letícia. Se liga, Letícia. Tem que haver condições. Por quê? Porque essa simples troca, ela não pode acontecer sempre. É preciso seguir uma regra. A primeira regra, gente, é o seguinte, ó, que a gente precisa, só vai acontecer a troca entre semelhantes. Não entendi. Poxa, não entendi, professor. Gente, o zinco, na classificação, na tabela periódica, ele vai ser o quê? O zinco é a classificação. Metal. E o cobre, o cu é o quê? Metal também. Tá vendo? A gente diz assim, gente, ó, aqui, semelhante, semelhante, desloca semelhante. Então, vamos supor, se eu tivesse um nitrogênio aqui, conseguiria deslocar, ao invés do ZN, do zinco, se eu tivesse o N2, não. Tá vendo? Não, pode não, viu, David? Não pode. Eles não vão deslocar. Se você pega um metal e um ametal, eles vão o quê? Porque lembra, deslocar é acontecer uma repulsão. Tipo, tu pega uma coisa, bota do lado da outra, ela repulsa, ela tem repulsa. Se tu pega um metal com a metal e tu bota um do lado do outro, vai acontecer com eles. Vai acontecer o quê com eles? Eles vão se repulsar ou vão se atrair. Repulsão. Se você pega um Se metal e atrai uma em metal ligação iônica. iônica, então se tá se ligando, eles se aproximam, tá vendo? Porque o que você quer é deslocar, você quer empurrar o outro. Você não empurra coisas que, tecnicamente, elas são opostas. O que é oposto, na verdade, acontece o quê, David? Os opostos, o quê? Se atraem. Se atraem. Beleza? Então, semelhante vai deslocar semelhante. Além disso, cuidado, viu? A gente precisa tomar cuidado nisso aqui. A reação, gente, ela só vai acontecer se a substância simples, que essa que está sozinha, ela for mais reativa que a sua semelhante na composta. Ixi, entendi não, professor. Eu vou escrever isso aqui e a gente vai falar sobre o que significa essa ideia de ser reativo ou não. Beleza? Esperem aí eu poder fazer eu copiar isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui. A reação só ocorre. A reação só ocorre se a substância simples for mais reativa, vou botar aqui, for mais reativa que a sua semelhante na composta.
Pronto, vamos lá agora. É mais ou menos isso, Miguel. É mais ou menos isso, tá? Seria tipo mais eletronegativa ou mais eletropositiva, por exemplo, tá? Porque reatividade tem a ver com isso. Porque, veja, nesse caso, a reatividade seria o quê? Porque o zinco e o cobre são o quê? Que vocês disseram? Metal, né? Metais. Muito bem. Metais, eles tendem a ser mais o quê? Eletropositivo. Muito bem. Então, o que vai falar, o que vai garantir mais reatividade no caso dos metais é a sua eletropositividade. Quanto mais eletropositivo, mais reativo ele é. Entendeu? Já os ametais, eles tendem ao quê? Os ametais. Seriam eletronegativos. Então, nesse caso, a reatividade dos ametais vai estar atrelada ao quê? A ser eletropositivo? A esse eletronegativo. Calma, não É isso. escutei a pergunta. Porque os ametais teriam a sua reatividade, Eletronegativvo. não é isso? Eletronegativo. Perfeito. A eletronegatividade dos ametais na substância composta pode, tipo, interfere também no deslocamento ou é só entre os metais, só entre os semelhantes? Não, entre os semelhantes. Certo? Especificamente entre os seus semelhantes. Tipo, o do metal vai interferir no metal, o da metal interfere no a metal. Aí agora a gente vai botar aqui, gente, as filas de reatividade. Filas de reatividade. Gente, reatividade é a capacidade que uma determinada espécie tem capacidade de reagir. Capacidade de reagir. Por reagir, a gente vai entender ganhar ou perder elétrons. Ganhar ou perder elétrons. Tá certo? Aí vamos aqui para a gente ver. Ó, se eu estiver falando de metais, cuidado, metais, aí a gente lembra, metais têm capacidade de ser eletropositivo. Então, vai ganhar os mais eletropositivos. Tá certo? Então, vejam, vão ser os metais mais reativos seguindo essa fila. Ó, família 1A, família 2A, alumínio, zinco, ferro, chumbo, aí vai andando, vou botar apenas os mais importantes, tá? Depois vem hidrogênio. Hidrogênio eu sei que não é metal, mas tem que lembrar que ele está na família, ele está lá enfiado em uma parte que seria tecnicamente dos metais. Aí depois a gente vem os metais que nós dizemos que são nobres. É o cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. Tá vendo? Cobre, depois mercúrio, prata, platina e ouro. Esses daqui, gente, os últimos, ó, do Cu até aqui, são metais nobres, ou seja, são metais que não oxidam ou oxidam, na verdade, oxidam muito pouco. Né? Às vezes a gente vai dizer assim, tipo, porque são metais que não oxidam, e é mentira. Eles oxidam, mas eles oxidam muito pouco, entendeu? É muito difícil. Por quê? Porque eles são pouco reativos. Deu para entender isso aqui, gente? Então, prof, eu preciso lembrar dessa sequência todinha. A gente tem por quê? Porque o Enem gosta de cobrar essas coisas relacionadas à fila de reatividade e você precisa saber quem é mais reativo e quem não é, entendeu? Então, vem, ó, família. Aí, isso tem a ver com NOx, porque vejam, o NOx da família 1 é quanto, hein? Os elementos da família 1. Mais um, né? Família 2 é quanto? Mais 2. Mais 2. O alumínio. 3. 3. O zinco. 2. 2, muito bem. Aí o ferro já varia, né? 2, 3, o chumbo também varia, enfim. Mas estão vendo que é meio que uma crescente, né? Então é assim, ó. Família 1A, 2A, alumínio. Depois do alumínio vem zinco, ferro, chumbo. Beleza? Quem foi que tinha levantado a mão? Foi eu. Das famílias é de cima para baixo. Não, de baixo para cima, né? É. Tá. Beleza?
Aí vamos lá. Agora, o segundo são os ametais. Os ametais, a gente tem que lembrar da fila de eletronegatividade. Qual era a fila de eletronegatividade que a gente já viu 1 bilhão de vezes? Funk Brixby. Muito bem. Que aqui também eu decoro assim. Fui ontem no Clube Brasil e saí correndo pro hospital. Beleza? Aí tem que lembrar. O mais eletronegativo é quem? Flúor. O flor. O flúor. Tá vendo? É isso. Aí disse se deu para entender ou não. Deu para lembrar, na verdade. A única coisa que a gente aprendeu aqui foi o dos metais. Então, o que é que vocês vão fazer? Pega um post-it ou uma folha, certo? Bota fila de... Aí escreve filas de reatividade. Aí bota do lado, a reatividade é a capacidade de reagir, ou seja, de ganhar ou perder elétrons. Aí bota os metais, aí coloca família 1A, 2A, alumínio, zinco, ferro, chumbo. Porque são os mais eletronegativos, tá? Ou, se você quiser, pode também tentar dar uma memorizada nos nobres, que é cobre. Eu sempre gosto de botar essa sigla aqui, ó, cobre, depois vem mercúrio, depois prata, platina e ouro. CNPPO, certo? CNPPO. Aí lembra que CNPPO são os nobres. Aí tem que lembrar, tá? Cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. Ok? Vamos passar adiante, né? Porque agora a gente vai fazer alguns exemplos, viu? Aqui, ó. Tipo, os exemplos relativos a essas condições, tá? É isso que eu estou dizendo. A gente vai ver aqui, fazer alguns exemplos para ver se é possível ou não. Vamos supor que eu colocasse isso daqui, ó. O cálcio sólido junto com nitrato de prata, que eu botei nitrato de alumínio, Jesus. Nitrato de prata. Beleza? E aquele tá aquoso. Bora ver, gente. Se fosse para acontecer um tipo de reação aqui, que tipo de reação seria? Simples troca. Simples troca, perfeito. Aí vamos ver se é possível fazer simples troca. A simples troca vai ser feita entre quais desses elementos? Quais são os elementos? O cálcio e a prata. Muito bem, cálcio e prata. Bora ver se dá para a gente fazer. O cara que está na substância simples é o cálcio. O cálcio é mais reativo que a prata? Olha para a fila. Ele é mais? Sim. Então pode, né, gente? Pode fazer a simples troca. Tá vendo? Vai dar para fazer normalmente. Então isso aqui, gente, vai ficar da seguinte forma. Vejam aqui, viu? Ó, se liguem nisso, viu? A prata, antes de mais nada, gente, a prata, ela tem NOx quanto? Ou a prata não, desculpa. O cálcio tem NOx quanto? Mais um. Não, porque o cálcio não faz parte da família 1. Mais dois. Foi Mais mal. 2, muito bem, perfeito. Faz parte da família 2. Então ficaria assim, né? Ele vai trocar de lugar com a prata, né? Então fica assim, ó. Ca mais 2 vai se juntar com NO3. Tá vendo? E esse NO3, gente, qual é o NOx dele lá em cima? Vê se vocês vão lembrar. Vai dar menos 6 mais 6. Ou seja, Menos 2, não? É menos 2? Ou é só menos? Eu tô perguntando assim, Miguel, qual que vai ser o NOx dessa partículazinha que vai estar aqui em cima, ó, desse NO3? Qual vai ser? O do cobre, desculpa. Menos Meu dois. Deus. dá menos 2. Menos dois. Tem que dar menos 2, certeza? Porque é menos 6 o do oxigênio e mais 4 o do nitrogênio. Certo. Só que vocês lembram de qual é o ácido que vai formar esse cara? É a amônia, né? No caso, o Não. ácido HNO3, né? 3, isso. Pronto. Aí, ó, vem cá. Quantos hidrogênios tu tem aqui?
Aí, quando eu cruzar, esse cara não tem que ir para lá, então vai ficar a carga, certo? A gente tem que lembrar da parte de ácidos, viu? Eu vou ficar relembrando com vocês aqui, mas eu falo mais quando vocês forem fazer as atividades de casa, viu? É um inferninho, né, Miguel? É um inferninho, não vou negar pra tu não mesmo, aqui é um inferninho, tá? Mas é a vida, não tem pra onde correr, né? E aqui vai sobrar só a prata, né? Aí a prata fica sozinha, porque ela vai ficar sólida, tá? Aí no final, isso aqui é cruzado, né? Desce pra cá, desce pra cá. Então fica Ca1, precisa botar o 1? Não. Aí abre parêntese, NO3 e bota aqui, ó, 2, mais a prata. Tá bom? Deu pra entender isso aqui, gente? Vou botar isso aqui em cima. Massa. E vou botar isso aqui em cima. Aí eu apago aqui. Aí a gente poderia balancear aqui ainda, viu? Ó, poderia balancear, se a gente, caso a gente quisesse, tá? Tipo, teria 2 nitrogênios, então bota 2 aqui. Aí ficam duas pratas aqui. Aí já balanceava. Ok, certo. Eu vou mostrar para vocês. Beleza, né? Isso aqui, deixa eu botar aqui de novo, ó. Se eu botasse assim, gente. Fe sólido mais HCl, por exemplo. Aquoso. Bora ver? Primeira coisa, seria que tipo de reação? Simples troca. Não. Perfeito, simples. Simples troca. Vamos ver se dá para ser simples troca. Aí o metal é ferro, o outro é hidrogênio. Dá para a gente fazer. O ferro, ele é mais reativo que o hidrogênio. Sim ou não? Sim, é. Sim, então dá para a gente fazer. Tá vendo? Então a gente vai fazer essa troca aqui. Aí o ferro, ele vai entrar no lugar desse cara aqui, tá vendo? Aí, gente, toda vez vai fazer simples troca. Ai, professor, aí eu tenho uma espécie lá que ela vai ter NOx variado ou NOx variável. Qual é o que eu vou usar? Gente, sempre uso o menor NOx. Sempre vai usar o menor NOx, tá certo? Qual é o menor NOx? Quem vai usar o mais estável. E o mais estável é o menor NOx. Aí, quais são os possíveis NOx do ferro? Possíveis NOx do ferro? A galera não lembra. Gente, o ferro, ele pode ter quanto de NOx? Mais 2 mais 3. Muito bem. Perfeito. Mais 2, mais 3. Aí eu vou considerar qual se é o mais estável? Mais 2. Mais 2, perfeito. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Fe2 junto com Cl. O Cl é de que família, velho? A metal? Isso, mas é qual família? É a 17. 17. Então significa que ele vai precisar de um elétron. Ele vai ter NOx menos 1, certo? Aí esse NOx menos 1, aí eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Baixar. Vai ficar isso aqui, ó. FeCl2, tá certo? Cloreto de ferro. Mas quem vai ficar sozinho? Hidrogênio. Mas hidrogênio, cuidado, ele não fica sozinho assim. Ele vai se tornar H2, tá certo? Sempre. Por quê, professor? Porque ele não é metal, certo? A gente tá botando ele no meio dos metais, mas ele não é metal. Cuidado, porque ele forma gás. Todo mundo que forma gás precisa estar em dupla. Por isso que eu botei o H2, certo? Então, ó, isso aqui aconteceu. Aí, se eu quisesse, eu poderia, né, ainda fazer, se eu quisesse aqui, eu poderia... Ai, Jesus, eu poderia fazer o balanceamento. Ok? Vou botar mais outra, viu? Porque eu tô achando... Sei não, a galera que tá nesse assunto, viu? E não é nesse assunto, não. É nas coisas anteriores. A galera não tá lembrando. Vamos supor, vai que eu botasse, sabe o quê? Pronto, eu vou botar isso aqui, ó. Pronto. Aqui, gente, ó. É possível fazer?
NaOH. Muito É bem. sim. Como é o nome desse bicho? Eu vou lembrar. Soda cáustica. Soda cáustica, hidróxido de sódio, muito bem. Tá vendo? Mas, vem cá, quando tu juntou, sobrou quem? Água. Muito bem. No caso, H2, tá? Sobrar o H2. Certinho, gente? Muito difícil. Não, né? Mas fazer com atenção, senão se lembra. É muito detalhe. Não é que é É. difícil, é muito detalhoso. Pronto, deixa eu botar mais um aqui, ó. Se eu botasse assim, velho, ó. Cl2 mais NaBr. Isso tudo aqui, vamos ver. Como era que ficaria isso, gente? Façam aí, façam no caderno de vocês, na folhinha, e botem no chat como foi que ficou, depois que vocês fizeram isso. Querem que eu suba para vocês verem a parte dos... deixa eu botar assim, ó, pronto. Pelo menos dos metais, a fila de reatividade, tá? Dos metais. E metam o pau a fazer. Mas esse pode. Mas o Cl, ele é a metal. E o Pronto. Na não é metal, não? Mas e o bromo? É a metal também. Isso, aí você vai trocar o cloro com quem? Com bromo. Perfeito, tá vendo? Entendi. Pronto, vamos lá. Ó, corrigir, tá? Com vocês. O Cl2 vai trocar de lugar com o Br, tá? Troca de lugar. Então vai ficar NaCl. Se liga, eu só tenho um bromo, certo? Só tenho um bromo, tá? Então eu venho e troco aqui, de lugar. Isso tudo, gente, vai ficar mais o bromo, porque o bromo ficou sozinho. Mas, gente, se o bromo ficou sozinho, velho, poxa, se o bromo ficou sozinho e ele é a metal, ele não pode ficar só Br, ele tem que ficar Br2. Todo mundo errou porque botou Br. E lembra, Vem cá. todo ametal fica com 2, viu? Porque ele forma gás. Aqui é o gás bromo, beleza? Tudo que forma gás. O Cl Oi. foi pra onde? Gil, não, o outro. Aqui, na verdade, você só teria que fazer. Você só teria que balancear, Gil. Certo? Tem que balancear. Aqui ficaria 2, tá vendo? E aqui também ficaria 2, ó. Se ligou? Aí você ficaria, ó, com Entendi, faz 2 cloros sentido. aqui, 2 cloros aqui. Aí você ficaria com 2 sódios aqui, 2 sódios aqui, 2 bromos aqui, 2 bromos aqui, perfeitamente. Beleza? Pronto, ele ficaria assim. Não, comer do CL não, Jéssica, ficou certo, viu? É porque a gente acha mesmo, né, que vai ficar, tipo, né, 2. Agora a gente entra, sabe em que, gente? Nós temos 15 minutos pra gente ver reação de dupla troca. Vamos lá, que tem que dar tempo, porque eu não posso guardar isso para mais tarde, não, porque eu preciso ver orgânica com vocês o quanto antes. Ainda tem um monte de coisa para a gente ver. Tipo, físico-química, a gente não viu nada ainda de físico-química. Nada, 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 nada mesmo. Acho que eu quero terminar logo inorgânica e orgânica, porque aí vocês ficam com a maior parte, e aí o resto a gente vai comendo no centro mesmo. Agora vamos para o outro tipo, tá, gente? Ó, que vai ser a reação. A gente viu de simples troca, né? Agora a gente vai ver de dupla troca.
Ó, a dupla troca já vai ser desse jeito aqui, gente, ó. Vai ter um A mais B que se junta com C com D, e vai ficar assim, gente, se liguem, viu? Vai ficar AD mais CB. Houveram quantas trocas ali? Nessa? Duas. Duas. Perfeito, tá vendo? E a gente já viu um tipo de reação de dupla troca. Sabe qual foi o tipo de reação de dupla troca que a gente viu? Qual foi a única reação que a gente estudou até agora, antes dessas? Antes dessas. Antes de estudar, de fato, reações. A gente estudou uma reação. Neutralização? A reação de neutralização é a reação de dupla troca. Certo? Que também, gente, isso é que também vai ser, pode ser considerada de oxirredução também, viu? Beleza? Mas agora a gente vai aprender todas as de dupla troca. Porque não só tem... a gente usa mais a de neutralização, mas não necessariamente ela vai ser só apenas ela, entendeu, gente? Não só a neutralização. Porque, tipo, quando você pega um sal e você joga no ácido, não necessariamente é uma neutralização, entendeu? Enfim, mas vai haver uma dupla troca. Gente, mas nós temos uma condição. E quando aprende a simples troca, a dupla fica muito mais fácil de entender, né? Ó, se eu vou ver aqui agora, ó, as condições. Porque do mesmo jeito que a simples não vai acontecer todas as vezes, a dupla ela também não tem responsabilidade de acontecer todas as vezes, não, hein? Então, veja as condições. A primeira, first, a formação, olha só vai ser dupla troca, presta atenção, só vai ser dupla troca caso aconteça, depois dessa reação, a formação, presta atenção nisso, a formação de um produto insolúvel, certo? Então, a gente pode ter. Aí tem que lembrar, professor, mas o senhor disse que toda vez que a gente tinha uma reação de neutralização, saiu um sal. E o sal, ele é solúvel em água. Sim, beleza, é. Mas essa é uma das condições. Pode formar um produto insolúvel ou pode, porque, veja, elas não vão acontecer ao mesmo tempo, não, tá? Ou é uma ou é outra, tá certo? Então, para ser ai, meu Deus, cadê? Para ser uma reação de dupla troca, a primeira condição, ou ela tem que formar um produto insolúvel, por insolúvel, a gente lembra ácido e base, certo? Tranquilo? Porque a gente vai ter ácidos que são insolúveis e bases que também são insolúveis, ou a gente pode ter a formação de um produto volátil. O que é produto volátil? Alguém sabe? Quase. De um produto. Tem a ver com o ponto de ebulição? Tem, muito bem. Tem mesmo, tem a ver. Produto volátil na verdade, toda substância volátil é aquela substância que tem ponto de ebulição muito baixo. Geralmente são substâncias hidrofóbicas, na verdade, assim, David, elas podem gerar substâncias hidrofóbicas. Aí, veja, se a substância for hidrofóbica, ela não é volátil, entendeu? Porque tem que seguir pelo menos uma dessas condições. Se ligou? Beleza. Gente, produto volátil é isso. É um produto que você tem ali com baixo ponto de ebulição. Ou seja, ela queima, ela evapora com facilidade. A acetona é volátil. O álcool também é. Porque, Amanda, vem cá, se eu pego um vidro de álcool e deixo ele aberto durante um dia, nem durante um dia, eu deixo durante uma hora, vai acontecer o quê com esse álcool? Seca todinho. Vai evaporar todo em uma hora. Por quê? Porque o álcool ele é muito volátil. Entendeu, gente? Beleza? Então, é isso, tá? Ou também, essa reação de dupla troca pode formar formação de um produto fraco. De um produto fraco. Tá certo, gente? Produto fraco, gente, é aquele produto que libera poucos íons. Então, tipo, pode ser um sal, pode ser uma base, pode ser um ácido, mas sempre vão ser fracos, ok? No caso, eles podem ser fracos, desculpa, podem ser fracos, ok? Se acontecer isso, reação de dupla troca. Bora ver agora, reação de dupla troca na prática mesmo. Ó, deixa eu botar aqui.
Porque eu ainda queria que desse tempo de eu ver uma questão do Enem, para vocês verem como é que é cobrado. Vou botar só um exemplo, tá? E eu vou buscar uma questão aqui. Vou fazer um, eu deixo vocês fazendo o outro, depois eu busco uma questão, Enem, para vocês verem. Vamos supor, eu tenho esse cara, tá certo? Eita, CaCO3, que ele é calcário. O calcário, ele tem, gente, ele tem um caráter o quê? Quem lembra? Básico. Básico, muito bem. Aí eu vou reagir ele com isso aqui. Pronto. Aí agora eu vou perguntar a vocês, se vocês lembram o que é que acontece com isso. Neutraliza. Muito bem. E muito mais do que neutralizar. Não é dupla troca? O Ca, vem cá, Miguel, o Ca vai trocar de lugar com quem? Ele vai entrar no lugar de quem aqui? No H, no hidrogênio. Muito bem, no H, perfeito. Se ligou? Entra no lugar do H. Ok. Aí vamos lá. O Ca tem NOx quanto? Porque tem que lembrar do NOx, gente. Não tem pra onde correr. Mais 2. Mais 2, porque ele é da família 2, certo? E o hidrogênio aqui, ou desculpa, o hidrogênio não, perdão. O H2SO4 vai ter NOx quanto? Menos 2. Menos 2. Gente, para saber rapidinho, você olha quem tá junto dele. Não é o H2, não tem 2 embaixo, então é porque esse aqui é o NOx dele. Aí vai ficar assim, gente, ó, Ca2+, junto com SO4, 2-, tá certo? Trocou. Mas aí, vem cá, o CO3 vai entrar no lugar de quem aqui? Do SO4. Muito bem, então ele vai ficar junto com Hidrogênio. com quem? Então fica H2CO3. Aqui, quando eu baixar, eu vou precisar botar assim, Ca2SO42, eu preciso botar isso? Não, né? Pode ser simplesmente quem, ó? CaSO4. Todo mundo entendeu isso? Entendeu, né? Aí, vamos lá. Esse cara que se formou aqui é o quê? Hum? Gente, quem é É um H2CO3? sal. Não, H2CO3, É um o ácido. sal é ácido. esse daqui. É um ácido. Ácido Aí, é um ácido o quê? Fraco ou forte? carbônico. Fraco. Fraco. É fraco. Então, veja, a condição que vai provar que isso daqui é uma reação de dupla troca é porque ela formou o quê, ó? Um produto fraco. Porque, veja, vocês estão vendo esse Um cara aqui? ácido. Isso, tá vendo? Que formou um produto fraco. Diga aí, Miguel. A condição de existência, ela pode, tipo assim, exemplo, formar um sal insolúvel e um ácido fraco, ou os dois são fracos, ou os dois são insolúveis. Tipo, Não, Miguel, depende. normalmente vai ser só uma. Normalmente vai ser só uma mesmo, viu? Só uma, é uma Ah, condição. só tipo, uma substância. Isso, por exemplo, aqui, qual foi dessas três situações, dessas três condições a que ela seguiu? Formou um ácido fraco. Perfeito, tá vendo? Ah, tá, Porque tu entendi. tá vendo esse cara aqui? Ele é solúvel, tá certo? Ele é solúvel em água, tá? Então, basta uma substância atender à lei de formação que acabou. Tá, Tá. pô, aí já vai ser uma dupla troca. Perfeito? Vou botar mais uma. Aí vocês fazem enquanto eu vou buscando aqui uma questão, tá? Enem. Ó, isso aqui. Pronto, façam aí, viu? Essa daí. E me digam como foi que ficou.
Só isso aqui conseguiu, gente, até agora. Ah, deu isso mesmo, foi feitosa. Ah, muito bem. Perfeito, isso mesmo, gente, ó. Porque, ó, o bário tá aqui, ele vai entrar no lugar do H2, né? Aí, o bário, ele vai ter quanto de inox? Vai ser o inox Mais do bário? 2. Mais 2. Então, nem precisa botar nada, só fica BaSO4, não é isso, gente? Né? Não vai precisar mudar nada ali. BaSO4. Aí, mais, vamos lá. Esse cara aqui vai ficar junto com esse, com o hidrogênio. Então, fica simplesmente, ó, H2O. Beleza? E 2 águas. Acabou. Isso aqui, gente, formou a água. Sabe o que é a água? A água é um eletrólito fraco. Certo? Não libera nem... Libera pouco íon. Basicamente isso. Tá? Então, a condição também foi essa. Beleza? Deixa eu botar aqui uma questão Enem para vocês verem mais ou menos como é que cobra. Fabrício, depois Aí vou botar mais sobe outro. rapidinho para eu tirar print da eletropositividade, porque eu não consegui anotar. Tá, deixa eu subir logo, que tu tira logo o print, viu? Cadê? Aqui, né? O NOx da hidroxila é -1, né? Oi, Miguel. Eita, Miguel, mutou. De quem? Da hidroxila. É, -1. Isso, hidroxila é -1. Foi feitosa. Massa. Pronto. Ô, Miguel, lê aqui pra gente, vá, essa questão. Um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas... Calma aí. Não tô conseguindo ler nada. Agora vai. Algumas propriedades dos ácidos, adicionando um pedaço de mármore, CaCO3, a uma solução aquosa de ácido clorídrico, HCl, observando a liberação de um gás e o aumento da temperatura. O gás obtido no experimento é o... Pronto. Aí, ó. É isso. Que tipo de reação vai ser essa? Peraí. dupla troca. Uhum. Tentem fazer aí, me digam a resposta. Vocês chegam. Eu não tô sabendo, não. Oxente, Gil, peraí. Tu vai misturar quais substâncias aqui? CaCO3 e HCl. Pronto, CaCO3 mais HCl. Perfeito, Gil. Certo? Vamos lá. Vai ser uma reação de que tipo, Gil? Simples troca. Porque simples. Não sei. Lembra, Pera. simples. Gil, simples. Ó, deixa eu botar aqui em cima rapidinho para te ajudar. Ó, cadê? Pronto, simples troca vai ser o quê? Substância o quê, Gil? Simples com? Simples composta. Pronto, bora aqui. Tu tem alguma substância simples aqui? Não. Não, tu tem duas. Se são duas compostas, vai ser que tipo? Dupla troca. Perfeito. Aí o Ca vai ficar no lugar de quem, Gil? Do H. Perfeito, tá vendo, Gil? Mas bota logo aqui, qual era mesmo o NOx do cálcio, Gil? Mais 2. Perfeito, tá vendo? Porque eu preciso disso, porque isso aqui, Gil, ó, Ca mais 2 vai ficar, então ele vai ficar junto de quem? Cálcio. Ok. O cálcio vai ficar junto de quem? Se ele vai entrar no lugar do hidrogênio, ele vai ficar do lado de quem agora? Do Do Cl. cloro. Do Cl, muito bem. Gil, o Cl tem inox de quanto mesmo? Menos. Menos, muito bem, tá vendo? Aí, Gil, no final aqui, o sal formado vai ter que fórmula? Depois que a gente já viu os NOx. C2Cl. Muito bem, tá vendo? CaCl2, não é isso? É. Muito bem, ó, Gil. Aí, então, nesse caso, ó, esse cara sumiu, esse cara também já... Eita, desculpa.
Esse cara também já sumiu, tá vendo? Aí, Gil, o hidrogênio vai ficar junto de quem aqui? Do CO3. Isso, muito bem, tá vendo? E o CO3 tem NOx de quanto? Se o Menos Ca 2. era NOx, Menos menos 2. 2. Perfeito, Gil. Aí vai ficar assim, ó, se tu for perceber. Vai ficar, então, nesse caso, H mais 1 com CO3 com 2. Aí vou fazer o que com essas carguinhas? Como é que vai ficar a fórmula final, Gil? Trocar H2SO3. Muito bem, tá vendo? Só que, Gil, vem cá. O H2SO3, ele é estável ou instável? É ácido carbônico, é instável. Aí ele se Aí ele quebra vai em se quê, Gil? separa. Muito bem. Ele se cliva em quê? H2 e CO3. CO, quanto, Gil? CO3 não, Gil. CO2, lembra, Gil? Que é o dióxido de carbono. Aí qual foi o gás, Gil, criado aqui? Gás carbônico. Muito bem, Gil, perfeito, tá vendo? Top, Gil. Letra C de casa. Difícil, gente. Tão difícil assim quanto vocês pensavam? Ou deu para fazer? Nem é isso. Beleza? Nem é isso aqui. Então é isso, gente. Estão liberados. Diga aí, Miguel. Peraí, antes de vocês saírem. Calma aí, não sai agora não. Deixa o Miguel tirar logo a dúvida dele. Ah, tá bom então, tá certo. Ah, certo, tá bom. Tchau, tchau, gente. Forte abraço. Vou liberar a lista agora. Beijo. Deixa eu tirar aqui a gravação. Valeu, gente.